Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Hoje vamos tratar de um tema que costuma gerar debates, reflexão e, por vezes, receio: o ensino religioso nas escolas. Ao longo da história, a religião esteve presente nas diversas formas de organização da vida, influenciando culturas, valores, linguagens e modos de convivência. No entanto, vivemos num país cuja educação é laica, ou seja, as escolas não podem privilegiar uma crença em detrimento de outra, nem promover doutrinação. Então, surge a questão central: como trabalhar o ensino religioso de maneira séria, crítica e plural, valorizando a diversidade cultural e espiritual do nosso povo e, ao mesmo tempo, combatendo o preconceito, principalmente contra as religiões de matriz africana, que historicamente sofrem discriminação. Para aprofundar este tema, que é fundamental para a formação de cidadãs e cidadãos conscientes, convidamos o professor Dr. D'Artagnan Abdias Silva, do Núcleo de Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Sergipe. Tema bom para uma boa prosa, né? Então, não saia daí. O programa da verdadeira educação sergipana está começando. Como hoje estamos refletindo sobre acreditar e sobre a força da fé que nos move a construir caminhos possíveis, agora convidamos você a acompanhar como foi a paralisação dos profissionais da educação realizada na quinta-feira, dia 30 de outubro. Uma mobilização que expressa esperança, coragem e a certeza de que lutar também é um ato de acreditar. A principal pauta do ato foi a reforma administrativa, que está em tramitação no Congresso Nacional e que, se aprovada, desestrutura o serviço público em todas as esferas, prejudicando a população com a precarização e possível privatização dos serviços, além de afetar servidoras e servidores ao destruir carreiras e reduzir concursos. O ato também destaca reivindicações das redes municipais e da rede estadual. Lembrando que o desmonte do serviço público já está em andamento e só não avança completamente graças à resistência contínua de trabalhadoras e trabalhadores em todo o país. A reforma administrativa está sendo votada em Brasília, mas isso atinge todo e qualquer trabalhador do serviço público. Não é mesmo, professor? Como é que essa reforma pode atingir o professor e a professora aqui em Sergipe? Veja, a reforma ataca o concurso público. A gente vive uma luta importante pelo concurso público para professores, até porque tem uma legislação que limita o número de contratos temporários nas redes de ensino. Com essa reforma fica autorizado os gestores contratar precariamente de forma generalizada. A reforma destrói os planos de carreira e estatuto magistério, o que a gente entende será um grande retrocesso. Ela acaba com o piso salarial do magistério, já coloca como referência de carreira o salário mínimo e não mais o piso salarial. A reforma ela coloca em risco o futuro do Fundeb, porque ela proíbe qualquer tipo de fundo público. Então não só o Fundeb, mas todos os fundos públicos eles correm risco de extinção caso ela seja aprovada, ou seja, é um desmonte total da política educacional que pode acontecer e ao mesmo tempo uma destruição dos direitos dos professores historicamente conquistados com muita luta. Essa reforma que vem travestida por um discurso de modernização da gestão, ela na verdade é uma reforma que destrói
que acaba definitivamente com o serviço público. Por quê? Porque acaba com, por exemplo, a estabilidade através do concurso público. Isso é trazer com muita força a privatização, a terceirização. Ela extingue a questão da carreira, que é um direito da classe trabalhadora, que é ter uma carreira que lhe garanta valorização. Ela desmonta direitos conquistados por muito tempo para garantir que o serviço público funcione com qualidade. Para além da questão nacional, nós temos pontos muito específicos dos municípios. Por exemplo, nós ainda temos um cenário em Sergipe de 23 municípios que não estão cumprindo a atualização do piso salarial. Isso é um dos motivos também que fizeram esses municípios paralisarem. Nós temos municípios que estão desrespeitando o direito da categoria a questões como licença-prêmio, licenças para estudo, a discussão em torno das exonerações de forma equivocada que estão acontecendo em relação a aposentados nas redes municipais, que a gente defende que precisa haver um processo administrativo para que esse professor e essa professora aposentado tenha garantido todos os seus direitos no momento da sua exoneração. Então são diversas outras pautas que também trouxeram professores das redes municipais aqui para a praça hoje para estar reivindicando esses direitos. Santo Agostinho dizia que a fé não é contrária à razão. Para ele, a fé é um convite para que a razão se expanda e alcance lugares que sozinha talvez não conseguisse. Primeiro, acreditamos, para então compreender. E compreender muitas vezes nos leva a crer com mais profundidade. Agostinho nos lembra que não existem fronteiras rígidas entre o pensar e o acreditar. O conhecimento, quando verdadeiro, abre caminho para o entendimento do mistério. A fé, quando madura, não recusa perguntas. Ela apenas nos ensina a procurar respostas com humildade e abertura do coração. Quando trazemos essa reflexão para o espaço escolar, entendemos que o ensino religioso não é para impor crenças, mas para dialogar. Ele nos ajuda a reconhecer a pluralidade de tradições, histórias e sentidos diferentes de povos e culturas construídas ao longo do tempo. Ensinar religião na escola pública significa promover respeito, compreensão. É educar para a paz e para o convívio democrático. Professor D'Artagnan Abdias, seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Obrigado, Luana. Uma boa tarde a todo mundo, a toda a assistência. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que é o ensino religioso escolar. Então, professor, vamos direto ao ponto. O que é o ensino religioso escolar quando trabalhado dentro da legislação brasileira? A gente pode pensar que o ensino religioso hoje ele é um componente para trabalhar alteridade, respeito, diversidade, convívio, cidadania e inclusão através dos direitos humanos. É o componente para que a gente entenda que o outro é diferente de mim, que outras crenças, outras formas de ver o mundo, outras formas de compreender o mundo existem, que o pluralismo, seja religioso, de ideias, de culturas, está ao nosso meio, na nossa sala de aula, com o meu colega de lado. Então, é baseado nessa proposta que a gente tem uma nova implementação de um currículo que é efetivada na BNCC, mas que já vem sendo construída a longo prazo aí na educação brasileira desde a década de 90, em articulações com universidades, com professores, com a educação básica, através das reformas implementadas na área. Professor, você já tocou aí em pontos importantes que vão trazer na nossa próxima pergunta. Como se garantir que esse ensino de fato seja plural, que seja laico e que não traga esse tom de doutrinação? Sobretudo a gente está falando aí de um país como o Brasil, que tem diversas representações religiosas, diversas crenças. Então, como assegurar todo esse direito, que é um direito do Estado, da educação, a educação laica, como fazer o ensino religioso não se voltar a só uma corrente ou só uma forma de pensar? Através da formação docente. Não tem outra maneira
da gente evitar o proselitismo, evitar a confessionalidade, se não for na formação docente. Você precisa de professores capacitados para tocar nesse ponto, para desenvolver debates e diálogos interreligiosos, para que professores que saibam lidar com as experiências religiosas que vão emergir no campo da escola, né? O ensino religioso, ele usa a experiência religiosa como um material didático. E aí, por experiência, eu não falo da prática na escola, mas a vivência que aquele aluno traz da sua casa. E ela vai precisar conviver com vivências diferentes, com outra, mesmo seja da mesma religião ou de religiões completamente diferentes, cada pessoa tem a sua própria experiência com o sagrado. Você citou Santo Agostinho, né, no início do programa, e é exatamente enfático lembrar que Santo Agostinho se torna cristão a partir de uma experiência religiosa que foi marcante na vida dele. Essa experiência acontece no curso da vida das pessoas, nas suas várias religiosidades. Então, se eu pego um aluno bandista, ele tem a experiência de sagrado. Se eu pego um aluno do candomblé, do espiritismo kardecista, católico, protestante, neopentecostal, cada um desses alunos e cada religiosidade vai promover experiências diferentes. E cabe ao professor saber mediar isso através, como a própria BNCC vai citar, de pressupostos científicos, filosóficos, éticos e estéticos. E aí é importante frisar, a BNCC não cita pressupostos religiosos, pressupostos doutrinários. São científicos, filosóficos, éticos e estéticos. Aonde que a gente vai encontrar esses 4 pressupostos reunidos? Na graduação, na licenciatura em Ciências da Religião, que desde o início da década de 2000 já se desponta no Brasil como um lugar para formar professores de ensino religioso, sendo reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação como a única habilitação que é citada em resoluções para o ensino religioso. Nesse sentido, professor, o que o estudo religioso, porque ele é importante no sentido de tornar nossos estudantes mais críticos, no sentido social, no sentido de formação humana dos nossos estudantes dentro das escolas públicas? Eu vou voltar a citar a própria BNCC, que eu acho que é importante para calçar aqui. Uma das competências gerais do componente do ensino religioso, a 6ª competência, eu não vou citar literalmente porque não estou com o documento aqui, mas ela vai dizer que compete ao ensino religioso debater, problematizar e posicionar-se contra os crimes e as violências e intolerâncias de cunho religioso. E aí eu expandiria até para outras violências, crimes de ódio e outras intolerâncias, né? Então, ou seja, a própria BNCC já coloca isso. E por que eu citei? Porque eu quero frisar o posicionar-se. Não compete só ao profissional de ensino religioso chegar para o aluno e dizer, olha, você não pode falar isso porque é errado. Você não cria uma posição, né? Você não cria ali o aluno que está se posicionando combativamente contra o crime de ódio nesse caso. Para que ele possa se posicionar, ele precisa entender o porquê que aquilo é errado, o porquê que aquilo não pode acontecer, então ele precisa de uma formação crítica, ou como a própria BNCC vai citar, uma formação para a cidadania e cultura de paz, aonde aquele aluno seja efetivamente um promotor da paz, né? E isso é fundamental quando a gente entende, quando a gente percebe que o ensino religioso é esse espaço para o convívio com as alteridades, a partir dessa ética da alteridade, ou seja, esse reconhecimento que existe um outro e que esse outro é diferente de mim e que tá tudo bem existir essa diferença, tá tudo bem existir um outro que talvez não seja nem concordante comigo ou eu não seja concordante com ele. A partir dessa ética da alteridade, a gente consegue desenvolver a criticidade de eu vou conhecer antes de opinar e mais do que essa criticidade, a criticidade de eu vou aceitar a diferença e a partir desse processo ir desenvolvendo o senso crítico para além das filosofias e das crenças religiosas, mas para um convívio com toda a diversidade no curso da vida humana. Professor, para finalizar aqui a nossa entrevista, a Secretaria de Estado de Educação abriu aí após 13 anos concurso, né, para a rede pública estadual do magistério.
E aí nós estamos aí com a questão do ensino religioso. Hoje nós não temos, pessoal, dentro da rede, professores que são formados em ensino religioso. Depois de tudo isso que o professor falou aqui, da importância de ser um profissional, né, devidamente formado, não há na rede estadual de Sergipe esse profissional. E agora, o concurso, ele abre vagas apenas em cadastro reserva. Então, como é que fica? Qual a expectativa? Como é que está essa luta aqui no estado de Sergipe? Essa luta, Luana, ela é imprescindível, essencial e seguimos nessa luta. Nós da graduação de Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe, desde que eu entrei e antes disso, inclusive, estamos debatendo, tentando implementar, né? Sergipe é um estado que foi o primeiro estado a normatizar o ensino religioso de uma forma extremamente vanguardista, progressista, já na Constituição do Estado em 89, criando a cadeira do ensino religioso constitucionalmente e pensando numa licenciatura própria para o ensino religioso, lá em 89. Algo que só foi disciplinado na educação brasileira posterior a 97, com mais ênfase depois da década de 2010. Então, assim, Sergipe poderia ser o estado exemplo e parou no tempo, né? Parou no tempo em relação a isso porque a cadeira do ensino religioso não havia sido criada até esse concurso. E esse concurso cria essa cadeira efetivamente. E aí a expectativa que a gente tem é a expectativa de que esse cadastro de reserva vire convocação imediata, exatamente pelo ponto de que não existe profissionais de ensino religioso, não existe a cadeira. Então, hoje, o ensino religioso é dado para os professores da rede estadual na complementação de carga horária. Não são professores formados, não são professores habilitados. Há casos, inclusive, de professores de matemática que assumiram o ensino religioso, né? Então não são em áreas afins, porque o ensino religioso, as ciências da religião é parte das ciências humanas, né? Então, não são em áreas afins, e isso compromete a aplicação do ensino religioso. Porque quando eu não tenho uma boa formação, eu posso dar um conteúdo proselitista ou cair em falsos tutoriais, em falsos sites, em sites com má influência mesmo, né? Porque existem materiais com péssimas influências e péssimas abordagens na internet, e o professor achar que está estudando, que está seguindo, mas está com uma influência equivocada ali, né? Nem sempre isso é culpa do professor. Isso não é importante frisar. O professor que pega essa extensão de carga horária, ele não é o vilão, né? O errado é a Secretaria Estadual de Educação nunca ter efetivado essa cadeira. Até porque em 2003 criou-se o CONER, que é o Conselho, pelo menos na resolução, né, o Conselho de Ensino Religioso de Sergipe, que até agora não sabemos quem são os membros do CONER, né, onde está o CONER, que deveria fiscalizar, implementar e formar os professores que não têm a habilitação para lecionar ensino religioso. E a grande verdade é que isso ainda não acontece no Estado. Então, a nossa expectativa é de que esse cadastro de reserva seja o mais breve possível, revertido em convocação imediata, compreendendo que essa vacância ela é real. Não existe profissional de ensino religioso no estado de Sergipe. Professor D'Artagnan, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no TV Sintese, e a gente vai continuar vigilante aí com essa questão de que as vagas sejam preenchidas por professores de ensino religioso, para que sejam abertas de fato mais vagas que comportem professores e professoras de outras disciplinas, dentro do que há uma necessidade real da rede. O Sintese vem denunciando isso, a luta continua e vamos ficar aqui observando. Muito obrigada, professor. Obrigado a você, obrigado a assistência. Chegamos ao final da nossa conversa de hoje, que nos ajudou a compreender que o ensino religioso, quando trabalhado de maneira plural, crítica e responsável, não busca converter ninguém, mas ampliar o olhar sobre o mundo e sobre nós mesmos. Falamos a respeito da diferença entre fé e razão, sobre o combate ao preconceito religioso, especialmente contra as tradições de matriz africana. Abordamos a contribuição que a escola pública pode oferecer para uma convivência mais respeitosa e consciente. Agradecemos ao professor D'Artagnan Abdias pela presença e pelas reflexões tão necessárias. E para encerrar, um lembrete. A fé é acreditar naquilo que não vemos. E a recompensa da fé é ver aquilo em que acreditamos. O TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem
a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.